Graça e paz para você, meu nobre amigo e irmão. Seja bem-vindo ao nosso devocional Palavra de Vida, onde meditamos naquilo que nos edifica para continuarmos honrando ao nosso Senhor. E, dando continuidade ao tema sobre relativismo, hoje meditaremos na palavra contida no livro do profeta Isaías, capítulo de número 5, versículo 20, que assim nos declara: Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Amém. Queridos amigos, é interessante como o ser humano se deixa enveredar por caminhos enganosos, se baseando em palavras bonitas e bem expressadas. Nós vivemos em uma época em que a verdade é frequentemente tratada como uma questão de opinião. E o relativismo, ele apresenta a ideia de que não existe uma verdade absoluta, mas apenas aquilo que cada pessoa acredita ser correto para si. À primeira vista, isso pode parecer uma demonstração de respeito e até de tolerância. Porém, se analisarmos essa filosofia que é demoníaca, à luz da palavra de Deus, nós perceberemos que ela não fortalece o ser humano em momento algum. Pelo contrário, ela deixa o ser humano sem uma direção. Essa é a intenção do relativismo: criar confusão e dúvida. Imagine um navegador em alto mar que decide ignorar a bússola, porque ele acredita que qualquer direção o levará ao seu destino. Quanto mais confiante ele estiver em sua própria percepção, maior será a chance de se perder. E é exatamente assim que também acontece quando o homem abandona a verdade revelada por Deus para seguir apenas aquilo que ele sente ou que ele pensa. Eu costumo chamar isso do seguinte, abro aspas, Deus gosta do que eu gosto, fecho aspas. O relativismo, ele não veio para esclarecer, mas ele veio com a única e exclusiva missão de colocar dúvidas onde Deus já estabeleceu princípios. Ele transforma convicções em preferências. Ele substitui mandamentos por opiniões e, consequentemente, enfraquece a consciência ao sugerir que tudo que depende do ponto de vista não é bem assim. Quando cada um cria sua própria verdade, deixa de existir um fundamento que deve ser comum para a justiça, para a santidade e para o genuíno amor. Como cristãos verdadeiros que somos, nós fomos chamados não para adaptar a verdade ao tempo em que vivemos, mas para permanecermos firmes na verdade que é imutável. E a verdade de Deus, ela jamais mudará. Não leva em conta nem a cultura, nem a condição de costumes populares, nem as modas existentes, temporais e atemporais. Ela continua sendo luz para quem deseja realmente caminhar com segurança. Isso não significa que nós devemos agir com arrogância ou até mesmo um desprezo por quem pensa diferente de nós.
O discípulo de Cristo deve unir firmeza com amor. Nós devemos aprender a defender a verdade com humildade, responder com mansidão, viver de maneira coerente e demonstrar através do nosso caráter que obedecer a Deus jamais aprisiona alguém, mas conduz a uma verdadeira liberdade. Em vez de sermos confundidos pelas muitas vozes deste século, precisamos aprender a cultivar uma intimidade diária com o Senhor, meditando nas Escrituras, perseverando nas orações e permitindo que o Espírito Santo realmente molde a nossa mente. Assim, nós jamais seremos levados por qualquer ideia que pareça atraente, mas que o fundamento da ideia nos destruir. E ao contrário disso, permaneceremos firmados na rocha que é inabalável, que jamais muda, que é o Senhor Jesus. Medite nisso. Será que na sua vida você não está permitindo que o modismo humano e essa falsa filosofia relativista esteja ganhando um determinado espaço que é totalmente merecido para ela no seu coração? Vamos orar. Pai amado, te agradecemos porque a tua palavra ela permanece firme para sempre e jamais muda conforme as opiniões humanas. Neste mundo, onde tantas vozes tentam redefinir o certo e o errado, concede a cada um de nós discernimento, para que reconheçamos sempre a verdade nítida, pura e clara, e que tenhamos coragem de defendê-la e vivê-la. Guarde o nosso coração da confusão, do engano e desta filosofia satanista, que tenta nos afastar da tua vontade. Ensina-nos a permanecermos fiéis às tuas escrituras, sem endurecer o coração e sem perder o amor pelo próximo, e que as nossas palavras, elas reflitam a tua sabedoria e que as nossas atitudes apontem para Cristo. Continue, Pai, fortalecendo a nossa fé para que não sejamos influenciados, mas transformados pela renovação da nossa mente. Faz-nos testemunhas vivas da tua verdade sempre, e que possamos levar esperança, paz e luz para as pessoas. Dá-nos agora, Deus, uma noite de sono restaurador, tranquila e plena. Renova-nos para o amanhecer que se aproxima e que sempre estejamos firmes, ousados e com essa autoridade espiritual à flor da pele, para fazer valer a tua vontade e não a nossa vontade humana. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por este momento sublime. Amém.